Governo Fernando Henrique Cardoso. Para as eleições de 3 de outubro de 1994, Fernando Henrique Cardoso apresentou-se acompanhado pelo senador Marco Maciel. A chapa selava a aliança entre o PSDB e o PFL. O primeiro sofreu críticas por fazer essa aliança, vindas inclusive de alguns de seus militantes ou simpatizantes. Isso porque o PFL tinha origens na ditadura militar e era visto como representante das antigas práticas coronelistas. Prevaleceu, no entanto, a avaliação da liderança do partido, a começar por seu candidato à presidência da República. Para a FHC, a aliança com o PFL era essencial, se não para ganhar a eleição, certamente para realizar as reformas estruturais que pretendia fazer. O PFL era partidário de uma economia mais aberta ao exterior e com menor participação do Estado no setor produtivo. Por seu lado, o PT apresentou mais uma vez a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Novamente, o companheiro de chapa de Lula veio dos partidos de esquerda. Desta feita, o escolhido foi Leonel Brizola. O partido optou por fazer oposição absoluta ao Plano Real, mobilizou o movimento sindical para esse fim e denunciou o plano como estelionato eleitoral. A opção custou caro ao PT e seu candidato. À frente das pesquisas até junho, Lula foi ultrapassado pelo Cardoso logo após o lançamento da nova moeda e acabou derrotado logo no primeiro turno. Com a inflação em queda e a renda dos mais pobres em alta, Cardoso venceu as eleições com cerca de 54% do total. Lula obteve 27,04%, a despeito de seu favoritismo inicial. A presidência de Cardoso abrangeria 2 mandatos, ou seja, 8 anos seguidos, pois nas eleições de outubro de 1998 voltaria a vencer por maioria absoluta, pouco mais de 53% dos votos, derrotando Lula mais uma vez. Cardoso classificou a si próprio como presidente acidental, em livro publicado em inglês após o término de seus 2 mandatos. De fato, nada faria para anunciar a sua chegada à presidência da República. Embora sua família paterna estivesse ligada à formação do Estado e à vida política, seu pai, o general Leônidas Cardoso, fora deputado federal pelo PTB e ardoroso nacionalista. Cardoso sobressaiu-se inicialmente como sociólogo, com destaque dentro e fora do país. No final dos anos 60, escreveu um livro que se tornaria clássico, argumentando em contraposição à interpretação em voga na esquerda mais ortodoxa, que a inserção dos países latino-americanos na economia internacional não os condenava ao subdesenvolvimento. Nos anos 70, dedicou sua produção intelectual ao tema da democracia e da democratização do Brasil, escrevendo livros e artigos publicados em jornais da oposição. Ingressou na política partidária já com quase 50 anos, para disputar uma eleição no Senado em 78 pelo MDB, apoiado por setores de esquerda, artistas, intelectuais e líderes do novo sindicalismo, entre eles Lula, que se despontara naquele ano como líder da greve de metalúrgicos do ABC. Eleito senador na sublegenda do MDB, assumiu a cadeira com a eleição de Franco Montoro para o governo do estado de São Paulo em 82. Em 1986, seria novamente eleito para um mandato de 8 anos como senador. No Senado, ficou até assumir a presidência, afastando-se apenas temporariamente para conduzir os ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda no governo de Itamar Franco, e para disputar uma eleição à prefeitura de São Paulo em 85, quando foi derrotado pelo ex-presidente Jânio Quadros. Fundador do PSDB, guardou distância do nacionalismo e do estatismo que marcaram a atuação de muitos membros da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive do seu próprio partido, então PMDB. Já no ano seguinte, explicitou, junto com José Serra, outra figura de pró do PSDB, a tese de que o desenvolvimento do Brasil
requeria um choque de capitalismo, mote que seria adotado por Mário Covas, candidato do partido à presidência em 89. O choque de capitalismo passava pela abertura da economia, fim de monopólios de empresas estatais e maior participação do setor privado na produção e na infraestrutura. Para seus críticos, era a prova cabal de que Cardoso traía o seu passado de esquerda. Sob sua ótica, tratava-se de mudanças necessárias diante da estagnação interna e das transformações de uma economia mundial em processo de globalização. Ao seu ver, não havia incompatibilidade entre a modernização econômica e o resgate da imensa dívida social brasileira. E por um fim ao processo inflacionário era pré-condição para ambas as coisas. Figura central no debate político e intelectual brasileiro, Cardoso era, todavia, um político sem grande potencial eleitoral nos primeiros anos da década de 90. Ele próprio avaliava a hipótese de não disputar a reeleição ao Senado. Daí o título que deu ao seu livro autobiográfico.